Hoje é terça-feira, 8 de outubro de 2024. A novidade é que a nossa energia ficou mais cara. Puta que pariu, velho. Caracas, velho. De novo um aumento, né? Você sabe quantos aumentos já tiveram nos últimos 2 anos? Ninguém tem noção disso aí, né? Mas você sabe por que houve esse aumento? Aposto que não, né? Eu quero especialmente dedicar essa reportagem à galera que fez o L. A direção da ANEEL se reuniu hoje para decidir sobre a transferência da Amazonas Energia para o Grupo Âmbar. O consórcio Oliveira Energia assumiu em 2019 o controle da Amazonas Energia. De lá para cá, a dívida da empresa aumentou e superou os 10 bilhões de reais. Parte desse valor vem da compra de energia de usinas térmicas da Eletrobras para abastecer o estado. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Amazonas Energia não conseguia arcar com os compromissos assumidos em contrato, afetando diretamente a distribuição de energia à população do Amazonas. A agência pediu, em novembro do ano passado, a extinção do contrato de concessão da Amazonas Energia. No dia 10 de junho deste ano, a Âmbar, do grupo JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista, comprou as térmicas da Eletrobras, que fornecem energia para o estado, assumindo os riscos de inadimplência da Amazonas Energia. Logo em seguida, 3 dias depois... Só 3 dias, cara. 3 dias. Isso é normal? Não é normal. 3 dias após a usina elétrica lá, né, ter passado para o domínio de Joesley Batista, e o Wesley Batista, que já é antigo, já na quadrilha, né? 3 dias depois, o presidente Nine chega lá e mete a caneta e é isso mesmo, entendeu? Ou seja, né? Deu prejuízo? O brasileiro que paga. Mas se o brasileiro tiver que pagar, peraí, deixa eu ajudar meus amigos empresários aqui, porque eles tiveram prejuízo na Lava Jato, então eu vou devolver para eles aqui o dinheiro que, né? E assim vai. O governo federal publicou uma medida provisória para tentar salvar a distribuidora com regras menos rígidas que facilitaram a transferência da concessão da Amazonas Energia, abrindo caminho para a Âmbar assumir a distribuidora. A medida provisória determinou que a ANEEL seria responsável por aprovar o plano de transferência de controle societário da Amazonas Energia. No dia 28 de junho, a Âmbar apresentou esse plano. A ANEEL abriu uma consulta pública para avaliar a proposta. Esta semana, na terça-feira, divulgou uma nota técnica em que considerou o plano insatisfatório para resolver o endividamento da Amazonas Energia e concluiu pelo indeferimento da proposta apresentada, uma vez que não atende às condições estabelecidas na medida provisória, para assegurar a recuperação da sustentabilidade econômico-financeira da concessão e da concessionária no período de até 15 anos, com o menor impacto tarifário para os consumidores. Segundo a ANEEL, a proposta irá onerar os consumidores de energia em 15 bilhões e 800 milhões de reais, o dobro dos 8 bilhões de reais que os técnicos calculam como suficientes para reequilibrar a concessão. Dinheiro que, segundo a ANEEL, viria de tarifas pagas pelos consumidores de energia de todo o país. Quando publicou a medida provisória, em junho, o Ministério de Minas e Energia afirmou que não haverá impacto adicional para o consumidor. Segundo o Ministério, a medida não aumenta a conta dos consumidores de energia elétrica, sem custos adicionais ou benefícios às termoelétricas. O que muda apenas é a conta que será utilizada para pagar pelo uso das térmicas. Antes, conta de consumo de combustíveis. Agora, conta de energia de reserva. Também na terça-feira, a juíza Jaísa Maria Pinto Frache, da Primeira Vara Federal do Amazonas, concedeu liminar determinando que a ANEEL aprovasse em 48 horas o plano de transferência da Amazonas Energia para a Âmbar. No dia seguinte, a ANEEL recorreu da decisão. Segundo a agência, a análise sobre a situação da Amazonas Energia não pode se submeter a pressões para decisões rápidas, sem estudos detalhados e ampla fundamentação, comprometendo a segurança do setor elétrico e penalizando os consumidores. A ANEEL também realizou hoje uma reunião extraordinária para discutir a venda da Amazonas Energia para a Âmbar a partir das observações feitas pelos técnicos da agência.
A votação terminou empatada em 2-2. A ANEEL está com um diretor a menos que ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Com isso, a agência alega que não tem como tomar agora uma decisão sobre o caso. Em nota, o Ministério de Minas e Energia contesta a informação da ANEEL e diz que o impasse, na verdade, não se dá em razão da falta de indicação de um quinto nome para a agência, mas de decisões deliberadas de diretores de descumprirem sentença proferida por juíza federal em total afronta à lei, ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário. Em nota divulgada agora há pouco, a Âmbar Energia informou que apresentou à ANEEL um novo plano de transferência de controle da Amazonas Energia com uma solução definitiva para a crise enfrentada pela distribuidora e assegurou que a proposta não representa aumento de custo para os consumidores. Cara, tá sobrando energia no nosso país agora, pô. É impressionante, né? Mas a incompetência do governo em fazer a distribuição da energia é tamanha que não sabe o que faz com a energia. Porque, claro, que tá sobrando energia em horário comercial, que é a hora que o sol tá funcionando, né? Mas ainda assim, tá sobrando energia. Eu vou te provar isso aí. Tem gente que vai falar que eu tô mentindo, mas eu vou provar. Olá! O apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal afetou cerca de 29 milhões de brasileiros. Os problemas foram diversos: metrô paralisado, interrupção no fornecimento de água, prejuízo para o comércio. As causas da queda de energia ainda não foram completamente esclarecidas. Fato é que a situação reacendeu o debate sobre o funcionamento da nossa rede de transmissão. Quase todo o país é coberto pelo chamado Sistema Interligado Nacional, responsável pela distribuição de energia entre as regiões do país. São quase 180 mil quilômetros dessa rede. A exceção é Roraima, que tem um sistema individualizado. Em resumo, a energia elétrica passa por 3 etapas para chegar até a nossa casa. A primeira é a geração nas usinas. A segunda é a transmissão dessa energia. Ela sai das usinas e entra justamente no sistema integrado de transmissão, que são aquelas torres gigantes que a gente costuma ver na beira das estradas. Por fim, essa energia chega às subestações das distribuidoras, que levam até as casas. E o problema de 15 de agosto aconteceu justamente nessa rede nacional de transmissão. Especialistas ouvidos pelo G1 explicam que, apesar de o apagão escancarar vulnerabilidades, esse sistema evoluiu bastante nas últimas décadas. Para se ter uma ideia, a nossa rede é tão grande que cobriria quase toda a Europa em extensão. E os desafios estão ligados também ao avanço de outras fontes de energia na matriz brasileira, como a eólica, gerada a partir do vento, e a solar. Essas fontes têm uma produção muito menos previsível e assim mais difícil de controlar. Isso aumenta toda a complexidade do Sistema Nacional de Transmissão. O apagão de agora também é completamente diferente da crise de 2001. Na ocasião, o país enfrentava uma forte seca e não tinha capacidade de geração de energia. O problema agora é outro: a sobreoferta. Ou seja, está sobrando energia, aumentando os desafios sobre a distribuição. Então vocês ouviram isso? Está sobrando energia. Aumentando os desafios sobre a distribuição? Lógico que vai aumentar os desafios sobre a distribuição. Um monte de energia sobrando em horário comercial, horário do sol, e nada à noite. Tem que ligar os motores, tem que ligar o carvão, tem que ligar seja lá o que for. Essas usinas térmicas aí. É motor diesel, motor carvão, sei lá que diabo que é. É no mínimo estranho que o governo não tenha tomado alguma atitude para resolver esse impasse. Lá na Europa, eles criaram um mecanismo lá no qual a energia ela passa o tempo todo, durante o dia que está sobrando, né? Ela sobe e, digamos assim, ela tem uma espécie de catapulta que vai subindo, vai enroscando, vai subindo, para quando chegar à noite ele ter força, a força do peso, desce e ele continua produzindo energia. E por que o Brasil ainda não correu atrás dessa tecnologia? Brasil, país do sol, sobra muita energia. Resumindo aqui, né? É tamanha incompetência do governo, né, em desenvolver novas tecnologias. Mas é claro, não tem mais dinheiro. 3 trilhões gastaram com outras coisas, né? Agora está indo para 4 trilhões.
E isso é quase $1 trilhão, gente. É muito dinheiro mesmo, aplicado em coisas que não faz sentido. Entendeu? Então, assim, vamos lá, né, gente? Esse é o Brasil, o país da miséria. Quando tem um analfaburro comandando o país, não há de se esperar coisas melhores.